gostaria de falar de dois temas, um estadual e outro nacional. O estadual, claro, refere-se à greve dos servidores públicos que começou ontem. Evidente que os setores estão funcionando com precariedade, uma vez que há uma paralisação, inclusive já com alguns prejuízos anunciados e confirmados por instituições estaduais para a comunidade. Só vamos dar o exemplo da Unemate. Está cancelado o vestibular que seria realizado no domingo, e esse vestibular já tinham 14.860 pessoas inscritas. São 14.860 pessoas que não sabem agora quando é que vão prestar o exame vestibular na Universidade Estadual de Mato Grosso. Esse é só um dos exemplos. É evidente que uma greve no setor público traz transtornos à sociedade. Agora, por outro lado, se de um lado os trabalhadores estão reivindicando, com base numa reposição salarial, por outro, o governo do estado também está dizendo claramente que exauriu as condições de fazer esse atendimento. Há quem questione o fato de por que o governo não avisou isso antes. Por que o governo não adiou, não antecipou esse anúncio, ao invés de adiar? Por que o governo não antecipou esse anúncio lá para janeiro, fevereiro, quando já sabia que a situação financeira do país era grave? O governo até emitiu sinais, como, por exemplo, o do que iria pagar os salários depois do final do mês. Mas o governo, com esforço, continua pagando os salários. Hoje é dia 1º de junho. Então, ontem foi pago o salário dos servidores públicos. E é preciso anotar o seguinte, que a proposta do governo, e é isso que pude obter de algumas autoridades estaduais ontem, a proposta do governo é o limite do limite do limite do esforço que o governo fará. Então o governo está tentando ainda melhorar a proposta, mas a esperança para que essa proposta possa ser melhorada não está mais em Mato Grosso. O governador Pedro Taques foi a Brasília e vai tentar um contato com o presidente Michel Temer, no sentido de que ele possa, evidentemente, estar falando e trazendo algumas novidades para o estado de Mato Grosso. Entretanto, como a equipe econômica depende daquilo que ela tem possibilidades atuais, eu creio que a proposta do governo não vai mexer muito além disso que já foi apresentada aos servidores, de 2% em setembro, 3% em janeiro. Há uma vontade do governador, que determinou a sua equipe para estudar a recomposição, mas estudar essa recomposição após voltar aos 49%. Após voltar ao índice de tolerância da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo já ultrapassou, e nesse sentido já foi advertido pelo Tribunal de Contas do Estado, o limite prudencial de gastos, que é de 50% com folha de pagamento. Então o governo deve apresentar uma proposta, inclusive, de recomposição salarial para depois do ajuste. O ajuste o governo vai anunciar no final desta semana ou no início da semana que vem. Eu acho que era melhor começar a semana que vem com um anúncio. Os deputados estaduais da oposição, ora essa. Os deputados estaduais da oposição querem a política do quanto pior melhor. Se toda a sociedade, inclusive os servidores, comemoraram o fato de todos os poderes fazerem corte de 15% nos seus orçamentos, sabe quais os que estão zangadinhos? Os deputados estaduais da oposição. Eles querem
só aprovar a LDO, e a LDO vai ser aprovada sem eles, porque é evidente que este é um assunto que a sociedade inteira aprova, que os poderes gastem menos, se houver realmente a redução de 15%. Eu não tenho dúvida nenhuma de que foi uma conquista histórica para Mato Grosso o fato de todos os poderes, e não é fácil, hein? Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Poder Legislativo concordarem com o Poder Executivo em reduzirem 15% do 1/10. Isso dá uma economia de 350 milhões de reais para o ano que vem. O que vai possibilitar que no ano que vem não tenhamos este problema com o funcionalismo. O que já é, pelo menos, uma luz no fim do túnel. Se não melhora a economia agora, imediatamente, vai melhorar para o ano que vem. E é fundamental que isso ocorra. Não entendi, sinceramente não entendi. É um nonsenso os deputados de oposição estarem zangadinhos dos poderes colaborarem com o Poder Executivo. Entretanto, eles fazem uma afirmação correta, que eles querem conhecer a reforma porque querem que o governo corte na própria carne. Então é importante anotar essas afirmações dos deputados da oposição. Eles querem que o governo corte na própria carne. E eu vou antecipar aqui que eles vão mudar de posição na hora que o governo anunciar. Porque na hora que o governo anunciar, os órgãos atingidos vão correr para a Assembleia e aí a Assembleia vai ficar, os deputados da oposição, claro, fazendo a defesa daquele órgão, daquele outro órgão. Não podia extinguir esse, não podia acabar com este cargo, não podia acabar com aquele, meu cabo eleitoral tá naquele outro cargo. Então quero ver realmente se eles vão aprovar a reforma do governo do estado, que precisa ser cortando fundo e cortando da própria carne. É fundamental que isso ocorra. Por que é fundamental que isso ocorra? Porque o governo precisa, além de tudo isso, conter os seus gastos. Qualquer situação que você desligue do setor público, qualquer cargo que desapareça, é menos 13,3 multiplicado pelo valor do cargo, porque você paga 12 salários mais um salário, e como você paga 1/3 de férias, a multiplicação é essa. Se o cidadão ganha R$1.200 e esse cargo deixa de existir, se esse cargo deixar de existir, você economizou 1.200 vezes 13,3 por ano. Então tem que fazer uma grande economia o governo, mas não só com a extinção de cargos, também com uma política austera de regulamentar uso de combustível, de regulamentar uso de carro oficial, de regulamentar uma série de coisas que precisam também demonstrar à sociedade que o governo vai olhar mais para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Uma outra questão que eu considero também importante é que o governo vai se reunir com o setor produtivo e parece que há uma unanimidade no governo que vai taxar. E por outro lado, há um posicionamento, aí eu diria, correto do setor produtivo de falar o seguinte: tudo bem, podemos até ser taxados de novo, pode até aumentar a taxação nossa, mas vamos fazer um pacto então, o Estado com o setor produtivo, de que essa taxação não vai ser para pagar a despesa interna, vai ser para promover o desenvolvimento, vai ser para fazer escola, para fazer hospital, para fazer estrada, que é o que eles mais precisam. Enfim, entendo correto, porque o Estado já gasta muito para dentro, já gasta 97% do que arrecada para dentro do governo.
E a previsão de 2017 é de um aumento de arrecadação para 17 bilhões de reais. Desses 17 bilhões, 97% é para gastar com salários e com o custeio da máquina. É muito dinheiro e fica pouco dinheiro para o investimento. Em nível nacional, a Dilma foi cassada de novo ontem. Ela sofreu um novo impeachment. Por que eu estou afirmando isso? Porque o Marcelo Odebrecht e o Léo Pinheiro resolveram fazer a delação premiada. Léo Pinheiro vai contar tudo, né? Sobre o sítio, sobre o apartamento do Lula, que o Lula fala que não é do Lula. E agora é quem pagou o apartamento, o pessoal da OAS, que vai contar tudo, como é que são as mesmas cozinhas, como é que foram compradas todas no mesmo lugar. Enfim, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, se a Dilma estava tentando ressuscitar das cinzas, a delação do Marcelo Odebrecht e do Léo Pinheiro deve colocar uma pá de cal nisso tudo. E também em nível nacional, a Procuradoria-Geral da República deve pedir o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Esta é a interminável crise brasileira.